Presidente, sim. Vice de futebol, sim. Há uma insatisfação generalizada. A torcida está muito irritada com os rumos do Flamengo. Há até quem se preocupe, dentro da torcida do Flamengo, que o clube possa repetir o que fez o Grêmio ano passado. O Grêmio, quando começou o campeonato, era um dos favoritos para ir para a Libertadores, pelo menos. O quê? Ou não era? O quê? Salve, salve, nação, saudações. Venho aqui trazer para você mais um trechinho do programa Linha de Passe falando de Flamengo. Cara, é tão assustador o momento que a gente vive que o Flamengo, neste momento, está em 16º, com a mesma pontuação do 17º, que está dentro da zona de rebaixamento. O que separa o Flamengo da zona de rebaixamento é apenas um detalhe. A pontuação é a mesma do cara que está lá, do time que está lá dentro já da zona de rebaixamento. Sabe o que eles falaram aqui? Que o Flamengo corre risco de cair para a Série B. Que é isso, cara? Onde que eu poderia imaginar um negócio desse? A imprensa falar isso do Flamengo? É inacreditável, surreal que a gente está passando. Venho aqui trazer esse vídeo, cara, mega preocupado, porque eu estou vendo que a gente está se afundando com o Paulo Souza, hein? E se a diretoria não abrir o olho, pode ser tarde demais depois. Galera, deixa o like aí para ajudar o nosso trabalho, o nosso canal. Se inscreva aqui no canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Eu quero agradecer muito a você que é inscrito do canal. Batemos aí 629 mil, graças à sua força, o seu apoio. Muito obrigado do fundo do coração, valeu? Quero dar os créditos de vídeo aqui para a ESPN Brasil, link na descrição, canal deles aqui do YouTube, ESPN Brasil. Vamos lá então para o vídeo aqui, cara, deixe seu comentário aí, eu quero saber como que você, meu irmão, meu amigo, está se sentindo neste momento. Eu estou muito preocupado, cara. São hoje, dentro da torcida do Flamengo, com tudo, né? Porque lá é o Paulo Souza, também é o Paulo Souza. Alguns jogadores, também alguns jogadores. Presidente, sim. Vice de futebol, sim. Há uma insatisfação generalizada. A torcida está muito irritada com os rumos do Flamengo. Há até quem se preocupe, dentro da torcida do Flamengo, que o clube possa repetir o que fez o Grêmio ano passado. O Grêmio, quando começou o campeonato, era um dos favoritos para ir para a Libertadores, pelo menos. O quê? Ou não era? O quê? Não era? O quê? O Grêmio era candidato, não era? Chega a esse ponto, a preocupação... O Grêmio foi rebaixado. O Grêmio era ou não era um dos favoritos quando começou o campeonato ano passado? Eu acho que tem uma diferença grande. São times incomparáveis. Tem diferença grande. Essa preocupação de parte da torcida... O campeonato vai... Li algumas pessoas preocupadas com a demora do Flamengo em começar a ganhar no campeonato. Essa preocupação é justa, mas custar rebaixamento, para mim, é... Eu acho que pode perder o campeonato. Como disse o Guardiola, né? Você ganha o campeonato nas últimas 8 rodadas, mas você pode perder nas primeiras 8 rodadas. O time não anda. O Flamengo tem hoje time, elenco, estrutura para jogar muito mais do que tem jogado. Há problemas? Sim. Há desfalques, há muitos jogadores machucados, há várias questões envolvidas nessa questão. Mas o fato é que as ideias do Paulo Souza não foram absorvidas pelo time e o Flamengo joga um futebol pobre para o que se espera de um time como o Flamengo. E não dá sinais de melhora. Por isso, há uma insatisfação enorme, porque não se toma decisão dentro do clube. E semana passada isso envolveu o presidente, porque foi feita uma votação dentro do Conselho Deliberativo, com o apoio do presidente, para que se restringisse o número de sócios com direito a voto no Flamengo, off-Rio, de fora do Rio, limitando a 1.000 sócios de fora do Rio de Janeiro. Isso gerou um problema interno muito grande. Além disso... Isso não tem lógica nenhuma, né? Coisa antidemocrática. Né? Completamente antidemocrática. Não tem lógica nenhuma isso aí. Além disso, ainda faz eco o Jorge Jesus. Ah, meu Deus. E a preparação dos jogadores, um monte de jogadores machucados? Então, os jogadores machucados geram outra insatisfação, que é com o departamento médico do Flamengo. Porque tem jogador que demora para voltar, quando volta, joga uma partida, se machuca de novo. O Rodrigo Caio sentiu o tornozelo, né? O Rodrigo Caio, o Pablo e tantos outros jogadores que demoram para voltar e quando voltam se machucam de novo e tem que voltar para o DM, ficam um tempão afastados. Então, é uma outra insatisfação, porque a coisa está acontecendo já há algum tempo no Flamengo e não se resolve isso. É claro
tem um componente político lá dentro. Há uma cisão dentro dos vários grupos que dão sustentação ao presidente Rodolfo Landim. Há uma ala que não está caminhando junto com ele nesse momento. E ele fez uma opção por caminhar hoje junto à ala do Marcos Braz, que é o vice de futebol. Então, tudo que explode dentro do futebol respinga internamente também dentro do presidente. Ou seja, o ambiente é muito carregado, é muito pesado, hoje é muito difícil, e o Flamengo vai ter uma semana de cobranças. E pesadelo, cara. E o gol que o Hugo tomou, hein? Então, mais uma situação. Comparações, poderia falar o gol do Ronaldinho contra a Inglaterra. A insistência com o Hugo é outra irritação de grande parte da torcida do Flamengo. Mas o Santos chegou lá e machucou, mas ele vai ter que conversar muito com o Hugo. Eu acho o seguinte, e quando joga bem também não está ganhando, como foi contra o Botafogo. Ele jogou melhor, talvez, até do que o Botafogo. Parabéns ao Botafogo, ganhou o jogo em Brasília e tal, mas não foi uma apresentação ruim. Ao contrário, muita gente falou, nossa, olha, já vai evoluir. Galera, vocês lembram quando a gente falava que até quando o Flamengo joga mal, vence? Agora é o contrário. Até quando joga bem, perde. O time do Paulo Souza merecia um resultado melhor e merecia mesmo. Mas aí eu acho que também, até numa outra falha do Hugo, que é aquele chute também do Botafogo, me parece que o Hugo E outra falha também... do Arão. Do Arão, Arão e depois o Hugo. Agora, tudo bem, tem todo esse problema do lado de fora e tal, mas o que está incomodando é que o torcedor olha ali e fala assim, puxa, mas cadê esse time? Com esse elenco, está evoluindo? Pô, parecia que já tinha acertado aquele quarteto lá da frente, que agora a coisa ia andar, faltava acertar a defesa, assim que tiver todo mundo. E aí teve Pablo, teve Davi Luiz lá atrás e tal, e não funcionou, não dá para reclamar. Mas, Mauro, não é botar os jogadores só. Sim. Que esses jogadores se entendam com os jogadores que estão à frente deles, para que essas lacunas não apareçam. E aí não tem tempo de treino, ok. Isso. Óbvio que não tem. Ele fala, preciso treinar. E ele precisa treinar. Se ele vai fazer uma linha de 3, você vai ficar... Exige que os jogadores pressionem muito à frente. Sim. Se você permitir a transição, você está com seus jogadores avançados, você facilita para o adversário contra-atacar. Aí toma um gol numa falta dessa, que nem o Hugo tomou, quando o time está indo prestes a vencer. E se segurasse o resultado... Essa loucura toda que o Eugênio citou ali, que acontece dentro do clube... Seria minimizada. A temperatura baixa. Baixa, claro. Então, é assim... Porque ficam falando... A gente fica apontando os problemas, fica quais são as soluções? Essa é a grande questão. Passa pelo técnico? Não sei, acho que está demorando demais para o time arredondar, mas não significa que você tenha que trocar o técnico. E o nível individual de alguns jogadores, tecnicamente? Por exemplo, o Gabigol. Baita jogador, não abre mão de jeito nenhum, mas já teve fases em que ele perdia menos chances. Bruno Henrique, para mim o melhor jogador de 2019 do país, voou também por conta de parte física, ainda não conseguiu chegar no melhor nível. Isso vale para outros atletas também, os lados do campo, atrás, complicados. Quem são hoje os jogadores de lado de campo da primeira linha defensiva do Flamengo que vão atuar? O Felipe Luiz como um terceiro, um jogador que avança mais do lado esquerdo, do lado direito, a gente não sabe quem é o jogador. São muitas coisas para serem resolvidas. Quais são as soluções? Porque é um timaço que tem que jogar um futebol à altura do que a torcida pede e exige, o que é completamente viável se começarem a pensar mais e procurarem se entender em vez de ficarem procurando culpados para tudo. Deixa eu trazer uma informação que eu acabo de receber aqui, que o Rodrigo Bueno falou sobre o goleiro Hugo, da falha, da cobrança de falta, foi o Nino Paraíba, né, que bateu a falta. Isso. Numa reunião, o técnico Paulo Souza conversou com o Hugo e confirmou a ele, Hugo, que ele será o goleiro titular contra a Católica na Libertadores da América. Não tem outro, né? Então tenha confiança aí no Hugo, dá essa mas eu acho que você vai ser titular daí. Porque não ia haver um revezamento do Santos jogando ali Copas e tal, mas o Santos se machucou. Então, assim, ele tem que, dar moral pro Hugo. Vamos lá, que também, diga-se de passagem, antes de sofrer esse gol... Se tivesse o Santos em condições, talvez... Talvez o papo seria outro. Vinha sendo, né? O Santos vinha jogando. O Santos vinha jogando esse tipo de competição e o Hugo não. Aí o Santos machucou. Agora, praticamente, ou você põe o Hugo, ou o terceiro ou quarto, então ele deve ter mantido o Hugo aí e vai conversar com o Hugo, que em defesa dele, eu digo que fez... mais um trocadilho, 2 boas ou 3 defesas antes de tomar o gol. Ele fez umas defesas difíceis também. O goleiro de time grande. Não adianta fazer defesas espetaculares e tomar gols tomar um gol aí. Agora é o seguinte, tem esse jogo em casa
E o Paulo Souza, ele tá meio que conclamando um pouco, né, na coletiva, a torcida do Flamengo, não, juntos vamos sair desse momento de dificuldade, os resultados não estão aparecendo. E desde o episódio do Jorge Jesus, entrevista infeliz e tal, tudo mais, houve uma impressão de que o Paulo Souza havia ganhado um pouco mais de corpo, de moral, né? Ele cresceu, né, de alguma forma a opinião pública, a mídia, muita gente condenou, né, a falta de ética do Jorge Jesus e aquilo, né, a resposta mais elegante ali, né, aquele tapa de luva de pelica do Paulo Souza. Só que você percebe nas mídias sociais que o Mauro tanto curte que boa parte dos flamenguistas não embarcaram nessa. Não. Muitos flamenguistas, especialmente aqueles que são muito saudosos, quase todos são de 2019, mas eles não estão aceitando, entendendo, digerindo o Paulo Souza. Mas não entra aí aquela questão de resultados também? É isso que a eu ia te mesma falar. coisa que o Birner falou do Vitor Pereira. Joga bem contra o Botafogo, mas perde. Não joga bem com o Ceará e empata. Tem os resultados. Se tivesse ganho do Botafogo, tivesse ganho de 3-0 do Ceará, aí você diria, pô, tá fortalecido, 30 técnicos do mundo inteiro mandaram mensagem. E eu vi nas redes sociais o que o Rodrigo está dizendo. Ele não está conseguindo. De fato, muitos torcedores ficaram do lado dele. A gente lembra do Rogério Ceni? O Rogério Ceni fez um esforço, acho que até além da conta, para tentar conquistar a torcida do Flamengo. Desde que ele assumiu e fazia elogios. Travou. E ele, pô, vamos todo mundo junto aqui. Falta carisma. Ele não tem. E não está acontecendo, ele não está caindo no gosto do rubro-negro. O Paulo Souza não tem carisma, ele não tem empatia com a torcida, não tem comunicação com o torcedor. Né? Mas então tá difícil, porque o Rogério Ceni não tinha, o Domi não tinha. Sim, e o Jorge Jesus lá tem. atrás não tinha. O Renato tinha, só tem, o Renato tinha no começo, mas quando os resultados não vieram pro Renato também a coisa... Aí vira pro outro lado, né? A coisa não andou, né? É ódio ou é amor. Mas a questão do Jorge Jesus, ela deixa esse torcedor saudoso, como você diz, de 2019, com esse pensamento. Até o dia 20, que dia é hoje? 15, né? Tem mais 5 dias ainda. Olha, ele tá aí, gente. Ele tá aí, tá dando... Até o dia 20 ele pode esperar. É isso que o torcedor se coloca essa pressão e isso respinga internamente. E mais, politicamente, pode ser que ele não venha ao Flamengo, eu acho que ele se queimou dentro da diretoria atual do Flamengo com essas declarações, mas ele gerou mais um problema interno, porque ele diz: a diretoria do Flamengo foi a Portugal e não me convidou para treinar o time. Eles não... Eu falei para eles, de repente, se vierem em janeiro, a coisa pode ser diferente. Foram em dezembro, que não era a melhor hora, e eles não me convidaram. Ele joga contra a atual diretoria do Flamengo. Sim. A diretoria de futebol, Marcos Braz e Bruno Spindler. Marcos Braz deveria ter dado uma entrevista lá em Brasília. Todo mundo se calou no Flamengo, o presidente Landim não falou, o Marcos Braz não falou, o Spindler muito menos. E isso joga... É uma guerra política. Onde foram dadas as declarações do Jorge Jesus? Na casa do Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo, que pertence a um grupo político do Flamengo, que já teve o domínio do futebol e que não tem hoje. Então, isso é todo um jogo político que influencia no ambiente e se reflete dentro de campo. Bom, o time do Flamengo, o lado positivo aqui, o Flamengo lidera o seu grupo na Conmebol Libertadores da América e, como eu acabei de dizer aqui, tem a Católica pela frente aí. E, enfim, uma chance incrível de terminar essa fase de grupos em primeiro lugar. E, por falar em primeiro lugar, vamos colocar a classificação aqui do Campeonato Brasileiro, atualizando, porque já terminaram os jogos desse domingo, os últimos que ficaram, né? O Botafogo e também o Goiás e Santos. Aí, então, o Santos tem até a chance de subir um pouco mais, não conseguiu. Perdeu. Corinthians lidera com 13, Galo jogou ontem 12 pontos, o São Paulo hoje venceu no Morumbi 11, o Botafogo também com vitória 11 pontos, o Santos, como eu disse aqui, perdeu para o Goiás, tem 10. Nós vamos mostrar o gol já do Goiás. Galo com um jogo a mais, Curitiba, né? O Galo com 7 jogos, o Corinthians com 6. Curitiba, 10 pontos, Avaí também 10, o América 9, Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino 9 e ficou ali à frente, mas com a mesma pontuação do time de Bragança Paulista. Em 11º, o Internacional, que empatou com o Corinthians, Fluminense 8 pontos, o Cano fez um golaço, né? 2 gols e um golaço, o segundo gol dele. Goiás foi para 8 pontos, o Cuiabá perdeu no Morumbi 7, Atlético Paranaense 6, o Flamengo perto da zona de rebaixamento. Onde é que está ali o Mengão? 6 pontos. Juventude é o primeiro time da zona de rebaixamento com o mesmo
Número de pontos de Flamengo e Furacão, 6 pontos. Ceará, 4. Atlético Goianiense, 3. E o Fortaleza, que não conseguiu ainda sair da lanterna do campeonato, 1 ponto ganho. 5 jogos apenas. Isso. Ao mesmo tempo É um que o jogo Atlético entre Mineiro tem 7, São hoje. Galera, eu vou colocar aqui na tela pra gente ver qual que é a diferença, né, do 17º para o 16º, que é o Flamengo. Quero saber qual que é a diferença de critério de desempate, ok? Simbora. Vamos lá, galera. Preparei a tela aqui da classificação do Campeonato Brasileiro, que é desesperador para nós, cara. Vamos lá. Ó, o Flamengo, 6 pontos em 6 jogos. Tem 1 vitória, tem 3 empates e 2 derrotas. Saldos de gol zerado, né? Fez 6, tomou 6. 33,33% de aproveitamento. Juventude, 6 pontos, 6 jogos, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas. Tem o saldo de menos 3 gols e 33,33% de aproveitamento. Ou seja, tá tudo igual. O que diferencia o Flamengo estar em 16º e o Juventude em 17º? Galera, sabe o que diferencia aqui o Flamengo e o Juventude na tabela? O que muda a posição? É que o Juventude ele tem menos 3, o Flamengo está com saldo 0, né? Além também da ordem alfabética. Só isso. Ou seja, o Flamengo está praticamente dentro da zona de rebaixamento. É só por esse detalhe aqui, ó, menos 3 gols aí, que eles têm na tabela que o Juventude, né? Que eles tomaram 10 gols e fizeram 7. O Flamengo tomou 6 e fez 6. Cara, vamos lá. É desesperador, cara. Eu nunca pensei que o Flamengo fosse passar por isso em 2022, cara. Meu Deus do céu. Quando a gente iniciou a temporada, eu estava muito animado por ser um técnico de fora, estudioso, né? Que chegou aqui com uma bela entrevista, dando aula de futebol, falando super bem, falando de tática, falando de esquema tático de jogo. E só que assim, ele fala bonito, mas em campo a coisa não acontece. É isso, cara. É lamentável. O Paulo Sousa ele não tem a empatia do torcedor. Não adianta. Ele falou na entrevista dele, na outra entrevista, que ele venceu o Altos do Piauí. O Paulo Sousa teve a coragem de falar na entrevista que ele nunca pediu para o torcedor ter paciência com resultados. Ou seja, ele não tem a mínima ideia do que é o Flamengo, né? Ele não tem a mínima ideia de onde ele está, né? O cara não conhece o torcedor do Flamengo. É para ele falar um negócio desse, né? Galera, estou preocupado, estou triste e a coisa fica cada vez mais séria, né? Eu vou soltar um vídeo daqui a pouco aqui no canal. Peço até para você deixar o sininho aí, ó. O sininho, deixa o sininho ativado para você receber a notificação, tá bom? Se tiver marcado, desmarque e marca de novo. Põe todas para você receber 3 vídeos por dia aqui do canal. Vou colocar aqui em seguida um vídeo do Pilhado. Falando da diretoria do Flamengo. Enquanto o Jorge Jesus estiver desempregado, eles não vão mandar o Paulo Sousa embora. Dá para acreditar um negócio desse? Cara, é isso aí. É lamentável, galera. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Saudações, fui.